Nós vamos conversar hoje sobre um ponto importantíssimo em termos de teoria social, que é justamente das relações entre indivíduo e sociedade. Esse é um ponto fundamental não só para a sociologia, mas para todas as ciências e abordagens que, num certo sentido, lidam com esse complexo fenômeno que é o que é nosso e o que é do indivíduo, o que é do nós e o que é do eu. Quando a gente pensa no amontoado de pessoas, o agregado de pessoas, pode dar o nome que quiser, que está envolvido nisso que a gente chama de sociedade, é muito interessante pensar, né, o quanto cada um de nós, cada uma de nós, age porque nós queremos ou somos influenciados pelas pessoas. Essa é uma temática particularmente vinculada à ideia de agência e estrutura. Mas para a gente pensar agência e estrutura, a gente precisa entender primeiro essa relação que se dá entre o que é chamado indivíduo e o que é chamado sociedade. Particularmente em termos de teoria social, nós estamos localizados no debate entre o macro e o micro. E um debate metodológico no sentido do que faz o que, para que a gente entenda como estudar esse conteúdo dessas relações, né? Obviamente, existe um conteúdo dos aspectos sociais, mas existe do aspecto individual e estamos nesse ponto desse diagrama, desse modelo geral de explicação do Coleman em relação ao social. Se nós formos pensar, cada um de nós nasceu numa sociedade, numa família, sem escolher necessariamente onde é que nós estaríamos e quais eram as condições de existência nesses locais. A partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo, e peço que você reflita nesse momento sobre aquelas oportunidades que você teve de criança, aquelas que outras pessoas tiveram e você não teve, e aquelas que você teve e outras pessoas não tiveram. Essas três perspectivas vão se decidindo conforme cada um de nós vai interagindo com essas oportunidades e com toda certeza isso vai levando a gente a determinados lugares e interditando que cheguemos em outros. Com isso, a gente até entende que existe a decisão individual, mas o que a gente muitas vezes esquece é que ao redor dessa questão das oportunidades existe toda uma sociedade que oportuniza ou não oportuniza, proíbe ou permite e assim sucessivamente. Entre os autores clássicos, Marx vai pensar justamente nessas condições ideais originais de existência que estão conosco desde que nós chegamos ao mundo. Particularmente, quando a gente analisa, por uma perspectiva marxista, relações como de patrão e empregado, existe sim um conteúdo individual, mas existe por trás deles e dando sustentação tanto ao que eles pensam, consciência de classe, como as condições de existência, né, as possibilidades, né, de ser a ideia de luta de classe e a classe social em que cada um está inserido. Nesse sentido, essas lutas deveriam ser mediadas pelo Estado, mas numa perspectiva marxista, o Estado é uma instituição a serviço justamente da elite, né, da burguesia. As pessoas, elas têm suas histórias, mas suas histórias não são exatamente aquelas que elas decidem, mas sim as situações condicionam a possibilidade e as impossibilidades de ser, né? Quando a gente observa, por exemplo, as fotos do Johnny Miller, esse grande fotógrafo que vai trabalhar justamente a partir da África, as desigualdades, mas que tomou o mundo como um todo, a gente percebe que lado a lado as condições de existência são diferentes em grande parte do mundo e nascer ou não nascer num local permite que as pessoas possam ou não possam ter a sua individualidade traçada a partir desses locais. Olhem, observem, por exemplo, este campo de golfe, né? O campo de golfe é utilizado algumas vezes na semana, poucas vezes na semana, por um grupo muito seleto de pessoas que têm recurso financeiro para poder desfrutar dessa utilização. E ao mesmo tempo, vizinho, nós temos nessa imagem do John Miller um aglomerado de pessoas em condições de existência muito precárias e que não decidem quando estão aí. Então essa questão da decisão, ela é relativa, porque no fim perpassa pela base social. Ao mesmo tempo, Durkheim vai dizer que justamente as regras sociais vão mantendo os costumes e vão mantendo as tradições e vão mantendo o funcionamento da sociedade. E isso dita o que o indivíduo é. O indivíduo vai ser, portanto,
um reflexo do que ele chama de consciência coletiva, que não é a ideia de inconsciente. É a ideia de que a gente sempre pensa no coletivo e a gente age com base naquilo que a gente aprendeu pelas experiências em termos de sanções e permissões do social. As instituições, elas vão congregar e sustentar a possibilidade desses elementos que são coercitivos de existirem na sociedade e sua reprodução. A gente vai ver isso futuramente, mas particularmente é a instituição ou são as instituições que permitem ao indivíduo saber como agir e não agir. E o processo de socialização é um processo de condicionamento a partir da experiência, né? Então, obviamente, o peso do indivíduo é muito diferente das regras e do peso do coletivo, né? Num certo sentido de coerção ao indivíduo para que ele haja conforme a maioria age. Se a gente for pensar em termos da trajetória, ou observar em termos da trajetória das roupas, a gente vai ver que de tempo em tempo, décadas em décadas, isso é completamente alterado e numa perspectiva durkheimiana, obedece a determinadas regras que são tidas como corretas dentro da sociedade, né? Onde entra a coerção? Na medida em que você não se veste de determinada forma, você vai ou receber sanções, porque tem lugares que você necessariamente tem um código de vestimenta, e outros você vai receber sanções de maneiras informais ou espontâneas das pessoas, né? Quando a gente observa uma mulher percussionista, por exemplo, provavelmente isso só é possível porque existam outras mulheres percussionistas, ou numa sociedade em que as mulheres podem ter determinadas ações que não eram antigamente tomadas como do feminino, isso é possível, em outras não, né? Ao mesmo tempo entram regras, por exemplo, da naturalização das raças em determinados lugares na estrutura social, e essa é uma das críticas justamente ao pensamento durkheimiano, de que ele, num certo sentido, não questiona muito o status quo. Ou mesmo as pessoas que destoam, né, elas vão receber olhares indiscretos, elas vão receber reprovações verbais ou não verbais, e dessa forma elas vão se modificando, ou se adequando, ou continuam questionando as regras sociais. Weber já vai pensar diferente desses autores e vai dizer que a sociedade é concreta sim, mas ela não está acima das pessoas, que justamente o conjunto de ações das pessoas vai levando à construção dessa sociedade. Porque Weber está preocupado com a chamada ação social, que é o quê? É um ato. Todo ato, na verdade, individual é pensado em relação a outras pessoas e nessa expectativa que se tem sobre o reflexo e a ação das outras pessoas, né? Então, o mesmo exemplo das vestimentas pode ser analisado de outra forma. As pessoas optam pelas vestimentas justamente pensando em como elas vão ser recebidas pelas outras pessoas, ou causando escândalo, ou sendo acolhida. E nesse sentido, a ação é social, eu ajo pensando nos outros, né? E aí essa mesma pessoa só consegue ser percussionista porque tem um grupo que sustenta e ela está afim ou consegue negociar com os efeitos, né, dessa transgressão à regra de que só homens são percussionistas, da mesma forma que as pessoas negras vão ocupando outros lugares na sociedade, da mesma forma que os padrões de vestimenta estéticos vão se alterando conforme as pessoas vão interagindo e com base nos suportes sociais que elas têm. Norbert Elias, que é o principal pensador, pelo menos do que nós pensamos, do que nós optamos em termos de sociedade e indivíduo, vai dizer que é justamente na relação que os indivíduos acontecem e que as características humanas de comunicação, como pensar, falar e os sentimentos têm a ver justamente com essa ideia da relação entre indivíduo e sociedade. Não há como o indivíduo sozinho se construir, se educar ou ter cultura. Isso não se dá isolado, isso é feito num contexto social. E justamente no grupo social não existe muito essa separação racional entre o que é o indivíduo e o que é a sociedade. Esse contexto é um contexto dinâmico e que tem a ver com a questão de compreensão e entendimento. E Elias vai indagar: que tipo de formação é essa sociedade que compomos em conjunto, que não foi pretendida ou planejada por nenhum de nós, nem tampouco todos nós juntos. Por quê? Porque são muitas pessoas juntas, mas como Elias vai dizer, não é só porque elas estão juntas que elas continuam.
Elas continuam porque elas querem fazer as coisas certas para continuar. Então há sim uma intenção de se manter vinculado e que o vínculo social construa a sociedade. Assim, as estruturas, elas existem, as sociedades existem e as transformações históricas não dependem necessariamente da vontade das pessoas, mas com certeza a vontade das pessoas vai progressivamente alterando essas realidades, né? Elias também vai indagar, né? As pedras talhadas e encaixadas para compor uma casa não passam de um meio. A casa é o fim. Seremos também nós, como seres humanos individuais, não mais que um meio que vive, ama, luta e morre em prol do todo social? Nesse sentido, Elias está sendo ácido em relação às perspectivas que defendem que o indivíduo é o reflexo do social, que ele está condicionado ao seu social. Porque no fim ele vai dizer, tá, o social explica o indivíduo, a sociedade explica o indivíduo, mas o indivíduo também age de maneira diferente e isso vai transformando a sociedade. Quem explica o quê? A sociedade, para Elias, é formada por indivíduos que têm características semelhantes, mas têm muitas singularidades. E justamente as singularidades é que vão, a cada tempo e a cada espaço, alterando e transformando a sociedade. Por quê? Porque conforme essas singularidades vão ganhando um repertório maior, elas vão se constituindo como padrão do social e aí as sociedades vão se alterando. Nesse sentido, para ele é importante a ideia dos fenômenos reticulares. Por quê? Porque as pessoas estão interrelacionadas, então é como se nós todas e todos estivéssemos numa rede de relações de interdependência e a ação de cada um desencadeia várias outras ações dos outros pontos, porque estamos todos em processo de dependência. Obviamente, o indivíduo existe e para Elias, a ideia do indivíduo tem a ver com o que ele chama de peculiaridade das funções psíquicas. Ele não está usando no mesmo sentido que a psicologia e particularmente a psicanálise utilizam esses termos, mas sim a questão de como os afetos, os interesses, as questões peculiares dos sentimentos, das interpretações em relação à realidade social vão se dando nas pessoas. E isso não é de forma alguma antagônico à qualidade estrutural das pessoas. As pessoas estão inseridas em estruturas, mas há uma autorregulação da pessoa sobre o que vem das outras pessoas e sobre as coisas também. Isso vai se manifestar de uma forma muito interessante em uma relação que existe o contexto, mas cada um interage da sua própria maneira em relação a esse contexto. E esse caráter de indivisibilidade e inseparabilidade entre indivíduo e sociedade é algo caríssimo à teoria do Norbert Elias. Particularmente, todas essas relações são históricas, não dá para se entender que simplesmente é um indivíduo e sociedade no espaço. Ele tem uma trajetória de vida enquanto indivíduo e a sociedade também tem uma trajetória histórica que leva ela a ser quem ela é. O indivíduo, particularmente, nesse sentido, para Elias tem a ver justamente com essa historicidade, mas com essa trajetória em um espaço delimitado, modulado, circunscrito temporalmente e muito nitidamente pautado nas redes sociais de amizade, parentalidades, funções, instituições que vão modulando as possibilidades e impossibilidades do indivíduo na rede social. Há uma tentativa de rompimento do Norbert Elias com a dicotomia entre objetividade e subjetividade e qualquer outra polarização. Para ele, nenhum dos dois existe sem o outro e o que une os indivíduos não é o cimento. Particularmente nessa frase, ele está voltando àquela ideia em relação à casa e às pedras, para dizer que por mais que a gente possa pensar um mundo objetivo daquela forma, as pessoas e as relações sociais, elas podem empregar esses termos como metáfora, mas são muito além disso. Ele vai dizer também, mas há sem dúvida um aspecto diferente nesse quadro, funcionando nesse tumulto de gente apressada. Apesar de toda a sua liberdade individual de movimento, há também claramente uma ordem oculta que subjaz à confusão. Para não cair direto no indivíduo ou que o indivíduo tem primazia ao social, Elias vai dizer, por mais que cada um opta, há um sentido geral dessas opções, dessas decisões.
e esse sentido geral ordena a sociedade, né? A partir da relação. As dependências são o ponto-chave em termo analítico dessas relações. E Elias vai dizer, né? Uma pessoa, né, vive e viveu desde pequena numa rede de dependências que não lhes é possível modificar ou romper pelo simples giro de um anel mágico, mas somente até onde a própria estrutura dessa dependência permita. Ou seja, você tem como governar tua vida, mas até um ponto, decidir até um ponto. A pessoa vive num tecido de relações móveis, que a essa altura já se precipitaram nela como seu caráter pessoal. Então a gente confunde muito do que a gente acha que é nosso, o que a gente decidiu, com essas regras que são aprendidas e esse funcionamento que é aprendido na sociedade. Para Elias, essas cadeias não são visíveis e tangíveis, como grilhões de ferro. São mais elásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém não menos reais e, de certo, não menos fortes. Então, por mais que possa parecer que é tranquilo, que é só uma mudança consciente, Elias vai atrelar esse caráter de uma certa dificuldade de alterar as coisas simplesmente porque se decide. Inclusive porque a gente não sabe exatamente o que é de decisão nossa ou o que é um efeito do social. E aí tem a ideia do hábito, né, que são as leis que, num certo sentido, são autonomizadas, são naturalizadas nas relações humanas. Elas não existem, elas são dadas pela experiência e portanto, a experiência faz com que os seres humanos adquiram a forma de se relacionar. E justamente pela presença de outras pessoas e como elas vão reagir num determinado grupo ou nos grupos que estamos vinculados é que nós vamos criando essas naturalizações de formas e procedimentos, né? Para Elias, o modo como os indivíduos se portam é determinado por suas relações passadas ou presentes com as outras pessoas. Então, tudo aquilo que eu vivo e aquilo que eu vivi faz que eu seja com as pessoas aquilo como eu sou, e que isso é modificável ao longo do tempo. Nesse sentido, quando uma criança nasce, ela é simplesmente para Elias o que ele chama de esboço de pessoa, ela é maleável, e ao mesmo tempo família e outras estruturas sociais de relações de determinação vão configurando as possibilidades e impossibilidades dessa pessoa, de forma que ela vai aprendendo a ser humana, né? E aí, nesse sentido, ela é humana por causa desses fenômenos reticulares, as redes de trajetórias que ela vai tendo e tendo acesso a outras trajetórias das outras pessoas. O aprendizado é perpétuo para ele, uma criança e um idoso aprendem, né? O que é bem diferente de outras correntes que pensam que a criança aprende e o adulto aplica. Não há para ele nem sociedade pura e muito menos indivíduo puro. Ele vai definir rede. Nessa rede, muitos fios isolados ligam-se uns aos outros. Os fios são os seres individuais. E a rede é a sociedade. No entanto, nem a totalidade da rede, nem a forma assumida por cada um dos seus fios podem ser compreendidas em termos de um único fio. Ou seja, não posso tomar um indivíduo para falar do social, ao mesmo tempo eu não posso tomar o social para falar do indivíduo. Afinal de contas, ele continua. Ou mesmo de todos eles, isoladamente considerados. A rede só é compreensível em termos da maneira como eles se ligam, como as pessoas se relacionam, de sua relação recíproca. Essa ligação origina um sistema de tensões para cada fio isolado, para o qual cada fio isolado corre, cada um de maneira um pouco diferente, conforme seu lugar e função na totalidade da rede. Ele ainda vai dizer: a forma do fio individual se modifica, porque cada ser humano é modificado pela relação social, quando se alteram a tensão e a estrutura de uma rede inteira. No entanto, essa rede nada é além de uma ligação de fios individuais e no interior do todo, cada fio continua a constituir uma unidade em si. Então, por mais que haja algo do social, ainda permanecemos indivíduos. Tem uma posição e uma forma singulares dentro dele. A posição e a forma com que o fio é refere-se a quem somos em termos de posição referente às outras pessoas e a como nos relacionamos com elas, né? Obviamente, quem está mais distante da gente influencia menos, mas influencia numa rede de fios, né? Quem está mais próximo nos influencia e é influenciado por nós. Isso vai dar base para o pensamento mais contemporâneo da sociologia
hoje chamada sociologia relacional, que é uma sociologia contrária à metafísica da substância. O que é a metafísica da substância? São aquelas abordagens que são essencialistas, que acreditam que as coisas são, que elas têm essências, que a gente sonda e descobre verdades, né? Pode dar muito certo dentro das ciências biológicas e das ciências da natureza em geral, mas nas relações sociais isso não é bem muito por aí. Não é nada ou branco, ou preto, ou zero, ou um. É um contínuo de relações que a gente pode até ter grupamentos, né? Agrupamentos, categorias, formas gerais, mas nenhuma forma geral é suficientemente perfeita para explicar o indivíduo. Ela explica grupos de indivíduos, né? Elias vai dizer, são termos que dão todos a impressão de substância, em vez de suas funções, de algo em repouso e não em movimento. Parecem referir-se a uma coisa que existe do mesmo modo que o estômago ou o crânio. Ele está brincando com a ideia da biologia. Na realidade, porém, trata-se de funções muito específicas do organismo humano. São funções que, ao contrário das do estômago e dos ossos, por exemplo, se dirigem constantemente para outras pessoas e outras coisas, porque nenhum de nós estamos em relação. São formas particulares de autorregulação da pessoa em relação às outras pessoas e outras coisas. Toda maneira como o indivíduo se vê e se conduz em sua relações com os outros, depende da estrutura da associação, ou seja, do geral, ou associações a respeito das quais ele aprende a dizer nós. A história é sempre uma história de uma sociedade, mas sem a menor dúvida, de uma sociedade de indivíduos. Para ele tem essa ideia de que também a gente faz algo e a gente não sabe o efeito. E com os efeitos incalculados, incalculáveis, a sociedade vai se transformando e a rede humana ela é dessa forma, móvel, situacional e impermanente. Quando a gente analisa, as coisas estão, mas elas não são necessariamente, né? E aí a estrutura para Elias não se corporifica, essas relações não se corporificam. Como diz Elias, e essa é uma frase muito importante dele, cada pessoa só é capaz de dizer eu se e porque pode ao mesmo tempo dizer nós. Até mesmo a ideia eu sou e mais ainda a ideia eu penso pressupõe a existência de outras pessoas e um convívio com elas, em suma, um grupo, uma sociedade. Quando a gente vai pensar, né, essas ideias que Elias traz, né, elas dão um caráter bem interessante, mas elas trazem um elemento importante de discussão. A sociedade é aquilo que as pessoas fazem dela. As sociedades são aquilo que as pessoas fazem delas, né? Por mais que a gente tenha questionamentos, as pessoas decidem aquilo que nós somos como um todo, frente às possibilidades que nos são dadas. Obviamente, tem limitações, obviamente, somos determinados, obviamente, nem tudo que se quer se consegue, mas frente a uma série de escolhas, as sociedades escolhem quem dá para si. E esse dá para ser é interessante porque muitas vezes a gente vem com um idealismo de mudar as coisas e elas não se mudam justamente porque elas não conseguem um certo reflexo, não fazem sentido no todo social. Em síntese, o primeiro ponto apresentado por Elias é que há uma dinâmica nessas relações entre indivíduo e sociedade. Não são entidades isoladas, se configuram também por contradições, por relações fortes e mais fracas. Tem gente que ouve mais, tem coisa que faz a gente se mexer mais, tem coisa que a gente não dá nem bola e tem coisa que mais ou menos a gente dá bola, né? E não tem uma predominância entre indivíduo e sociedade ou sociedade e indivíduo. Quando a gente observa essa imagem, por exemplo, a agência, essa pessoa transformou a vida dela, mas com base naquilo que era possível. Então tem tanto da sociedade quanto do indivíduo. Um segundo ponto é a perspectiva multidisciplinar. Elias é um pensador que vai apostar muito na conversa das áreas. Então não é a sociologia isolada, ciência política isolada, antropologia isolada, psicologia isolada e a economia e sucessivamente. Tudo isso constitui aspectos múltiplas realidades da vida. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma mulher negra, estou falando de mulher, estou falando de negra, e dependendo da classe dela, eu vou estar falando de uma mulher negra e pobre, ou de uma mulher negra e rica. E
quando a gente observa isso, todos esses aspectos vão estar relacionados aos fenômenos que a gente vai estar analisando. E um terceiro, desculpem, né, terceiro ponto, não segundo, é a ideia de que existe uma dimensão da estrutura social, existe a questão subjetiva, as ações e o comportamento humano. Mas, ao mesmo tempo, isso vai ser interessantíssimo ele colocar tudo junto, porque vai questionar justamente outras abordagens sociológicas. Então, uma pessoa não binária, por exemplo, ela rompe com determinados parâmetros e isso pode ser explicado de uma maneira, mas é um conteúdo, é uma explicação muito fraca quando a gente pensa em outros aspectos. A concretude ao redor, por exemplo, dessa imagem, refere-se a muito mais coisas do que simplesmente ou a não binariedade, ou ser mulher, ou estar nesse lugar, tudo isso junto, misturado e se mutuamente construindo, co-construção, né? E aí encerramos com uma frase também famosa dele, né? E é dessa maneira que a sociedade humana avança como um todo. É dessa maneira que toda a história da humanidade perfaz seu trajeto. De plano emergindo, mas não planejada, movida por propósito, mas sem finalidade. Espero que a aula tenha acrescentado mais conteúdos à sua visão sobre sociologia e as articulações com a saúde e que tenha servido de alguma forma para refletir sobre alguma coisa importante para você, para as suas análises sociais e para o que mais for importante em relação à sua vida. Muito obrigado.